Graças ao grande sucesso do primeiro podcast, vamos dar continuidade agora num outro tema muito importante que muitas pessoas têm dúvidas a respeito do diagnóstico, um tema que é muito falado na atualidade, o transtorno do espectro do autismo. Para isso, eu chamei a pessoa que mais me ensinou a diagnosticar uma pessoa dentro do transtorno. Hoje eu recebo muitos pacientes adultos em que eu consigo fazer o diagnóstico e muitos deles até questionam, né? Como é que a doutora, com 1 hora de consulta, conseguiu ver que eu tenho o transtorno do espectro do autismo sem fazer nenhum exame em mim, né? Então, Daniel de Souza Filho, psiquiatra da infância, da adolescência, meu grande mestre, professor. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre esse transtorno que está cada vez mais, né, a prevalência crescendo, né? Isso é uma das coisas que as pessoas estão questionando, por que hoje tem mais diagnóstico, né? Será que existem mais? Será que é feito mais diagnóstico? Então, ao longo desse bate-papo, eu acho que vocês vão conseguir tirar grande parte das dúvidas que ainda restam e, de repente, durante o bate-papo, pessoas podem perceber que até se encaixam dentro do transtorno que até hoje não tiveram diagnóstico. Então, seja bem-vindo, Daniel, mais uma vez aqui, passando informação para os nossos seguidores e tentando dar essa informação muito valiosa. Seja bem-vindo, Daniel. Eu agradeço, Dácia, mais esse convite, estou muito lisonjeado e, né, é um tema que eu tenho um grande interesse, o meu mestrado foi na área, então para mim vai ser bem bacana falar, trazer informação de relevância, informação atualizada sobre o assunto. Bom, acho que é importante primeiro contextualizar e falar o que é o TEA. Então as pessoas não sabem o que é o transtorno do espectro autista, né? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele acontece ao longo do desenvolvimento do bebê, da criança, né? Não é uma coisa que a pessoa de repente, aos 20 anos, ela desenvolve um quadro de autismo. Não, isso já vem desde quando ela era bebezinha, né? E existem características centrais, né? Um prejuízo na interação social, né? A pessoa pode ter dificuldade no contato ocular, em fazer e manter o contato ocular, né? Iniciar diálogos, em fazer amizades, em manter amizades, né? Tem um prejuízo, então, na interação social, um prejuízo na comunicação social. A pessoa pode ter prejuízo em entender metáforas, ironias, piadas. As pessoas às vezes são muito literais, né? E a presença de comportamentos que são repetitivos, restritos, né? Por exemplo, a pessoa tem focos em determinados assuntos, que a gente chama de hiperfoco. Ela sabe tudo sobre dinossauro, tudo sobre aviões, tudo. Então ela tem hiperfoco naquelas. É um comportamento restrito, né? Ela só quer saber do Sonic, ela só quer estuda e fala tudo de todos os dinossauros. A pessoa tem uma rigidez em relação a horários, a rotina, né? A pessoa tem um pensamento rígido, né? Ela tem, às vezes, comportamentos repetitivos, rituais, né? Tem seletividade alimentar, não tolera texturas, não tolera gostos, tem dificuldades com estímulos sensoriais como os olfativos, né, com determinados cheiros. Os auditivos não toleram barulho, às vezes precisam até usar um protetor auricular como esse, né? Visuais, enfim, e isso causa um prejuízo na vida da pessoa. Todas essas condições e outras tantas causam um prejuízo social, às vezes acadêmico, né? Enfim, profissional em outras áreas do indivíduo. E lembrar que acontece bem precocemente na infância, né? Então, mesmo que seja diagnosticado tardiamente, um adulto foi diagnosticado com autismo, ok, mas ele já tinha características desde a infância que não foram detectadas, né? O diagnóstico, ele é clínico,
que quer dizer? Não existe a necessidade, né, de testes, escalas, entrevistas, exames como ressonância, eletroencefalograma. Ah, não vai fazer uma tomografia, doutor? Não vai aparecer nada ali, né? Por enquanto, o diagnóstico é pelas características, pela história da pessoa e pelas características clínicas dela, né? Compatíveis com o autismo. Então, a moda agora é fazer avaliação neuropsicológica. Ela é importante? É. Mas ela não é essencial para o diagnóstico. Inclusive, é uma avaliação cara, que custa aí de 2 a 3 mil reais ou mais, que boa parte da nossa população não tem condição de arcar com essas custas, e aí existe uma disseminação de, tem que fazer avaliação neuropsicológica para depois passar pelo psiquiatra, e o psiquiatra fazer o laudo, como se nós não avaliássemos, né? Como se o psiquiatra fosse só para fazer um documento. Isso até é uma diminuição do papel do profissional, claro, né? Muitos psiquiatras, né, têm até formação como eu, que fiz meu psiquiatra da infância e adolescência, meu mestrado na área, tem uma formação muito profunda para fazer um diagnóstico sem a necessidade de qualquer, né, teste, exame, nem nada mais. Existem, lógico, condições, por exemplo, às vezes a criança parece que ela não escuta e tem que fazer um teste audiológico, como o BER, a audiometria, para identificar. Às vezes a criança tem uma crises convulsivas, epilética, e você precisa, mas é para você identificar comorbidades, avaliação genética. Agora, precisa fazer avaliação neuropsicológica? Não precisa. Ajuda, mas é um complemento. O diagnóstico ele é clínico. Você tocou numa tecla muito importante, né? É muito comum das pessoas acharem que tem uma alteração. A gente sabe que a origem do TEA é multifatorial e uma das causas é genética, mas nem sempre vale lembrar que a gente encontra um gene específico do autismo. E a gente, muitas vezes, os profissionais, pedimos um cariótipo, né, para pesquisar se existem associadas ao transtorno do espectro do autismo outra comorbidade, alguma doença genética, porque, por exemplo, a gente pode ter outras alterações genéticas e cursar com o transtorno do espectro do autismo, né, Daniel? Sim, como a síndrome do X frágil, né, a síndrome de Angelman e tantas outras síndromes, né? Sim. E aí a gente precisa identificar, assim, às vezes os pais ficam com medo, nossa, eu vou fazer o teste genético e aí vão descobrir que eu que tenho o gene, né? Não existe, são mais de 80 genes, né, que um interage com o outro, né, e com questões ambientais, por exemplo. A gente sabe que existem fatores antes do nascimento, às vezes a mãe tomou determinada medicação durante a gestação, o bebê pode nascer autista, ou então o bebê nasceu prematuro, nasceu sem oxigênio, com hipóxia, né? Aí o bebê pode ter um quadro de autismo. A mãe teve uma sífilis durante a gestação, né? O bebê, ou outras condições infecciosas como toxoplasmose, citomegalovírus, herpes, durante a gestação pode causar o autismo. E uma questão muito importante, idade materna, idade paterna avançadas estão associadas ao autismo. A questão não é só durante a gestação, não. Por exemplo, um pai que tem mais de 47 anos, hoje a gente sabe que existe o risco desse pai, né, ter um filho autista. Então, não são só condições relacionadas à mãe. E, às vezes, o gene vem do pai também, né? Então. Que antigamente, né, a gente tinha a ideia que só a idade materna influenciava na maternidade, na condição da saúde daquele bebê. Mas hoje a gente sabe que a idade paterna também acaba influenciando. Isso que o Dr. Daniel falou é muito interessante, porque o pai ou a mãe, né, tem medo de falar de quem vem o gene, né, como se a gente identificasse. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente está no consultório e faz um diagnóstico clínico, isso é muito comum
a gente começar a falar, mas você entende uma piada, o som, você se incomoda, você come de tudo, né? Para a gente tentar fechar esse transtorno aí. E o pai fala assim, mas eu era igualzinho, doutor, né? Eu Uhum. sou assim também, será que eu tenho? E aí o diagnóstico muitas vezes é feito porque foi feito no filho, né, Daniel? Muitas vezes. Eu atendo muitos casos de adultos, né, que descobrem o seu diagnóstico porque fizeram o diagnóstico do filho, do sobrinho. E muitas pessoas têm acesso à informação. Hoje em dia, a informação é mais acessível, né? As pessoas antigamente não tinham acesso à internet como hoje. Então, as pessoas têm acesso a podcasts como esse. Elas falam, nossa, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, mas eu tenho aquilo outro. E vai, procura e acaba sendo diagnosticada. É que, eventualmente, são casos muito leves que passaram batidos durante a infância. Exatamente. Era uma criança mais isolada e o pai falava, é tímida, principalmente meninas, né, e mulheres. Uhum, Menina ser tímida, ser quietinha, ficar na dela, é socialmente, entre aspas, desejável, né? sim. Agora, o menino, não. O menino, ele tem que ser, né, agitado, tem que ser Uhum, serelepe, enfim, uhum, entre aspas. sim. E aí, às vezes, né, acaba se diagnosticando mais em meninos. Tem outros fatores, não só estes, porque os meninos, às vezes, apresentam sintomas, né, e que os pais procuram. Não, se ele tá muito quietinho, isso não, né, tem que procurar para saber o que tá acontecendo. E a menina muito quietinha, tá tudo certo, né? Aham, E as meninas, as mulheres mascaram mais, né? O contato ocular, eventualmente elas conseguem fazer o contato, uhum, elas conseguem perceber mais o ambiente. Eu vejo que ele tá dando bom dia, falando no elevador, que é aquela conversa, de iniciar uma conversação. Aí, às vezes a pessoa se força a fazer isso. sim. Isso vem muito carregado de um estresse, porque Uhum, ela tá, né, interagindo, quando na verdade isso para ela é algo que às vezes, né, pode ser desconfortável, aversivo, ou por exemplo a pessoa vai num ambiente que tem muito barulho, né, um ambiente muito cheio, um banco, um ônibus, aí ela sai dali estressada, ela sai dali com uma sobrecarga sensorial. sensorial ou social, né, de interações sociais muito intensas. A É. pessoa ficar cansada, exaurida, né? E isso que o Daniel falou há pouco, de ser leve ou não, né? Vale sempre a pena lembrar que, apesar da pessoa não ter um diagnóstico, não significa que ela não teve um sofrimento ao longo de toda a vida, porque Sim, o TEA ele gera um transtorno, senão ele não é TEA, né? E muitas vezes esse transtorno a pessoa interioriza para ela, ela nem percebe, não consegue identificar que isso ao longo da vida é um transtorno. Isso para falar que hoje a gente divide em 3 níveis, né, Daniel, o TEA, né? Então, claro que antigamente a gente falava, aquele é autismo, é autista porque ele não fala, bate a cabeça, é agressivo, né? E aí hoje a gente tende a falar, muitas vezes até de forma errada, que o TEA é mais leve, né? Mas, às vezes, o TEA nível 1, que o Daniel já vai explicar quais são os níveis, acaba tendo um sofrimento porque tem muito entendimento de que não, a grande queixa é de que não consegue se encaixar naquela sociedade, não consegue interagir socialmente num trabalho, não consegue se comunicar com as pessoas do trabalho, não consegue entender a piada. Então, certas coisas geram um sofrimento muito intenso para aquela pessoa, né, Daniel? sim, E aí, você quer explicar um pouquinho sobre os níveis do TEA hoje, como é que se classifica o transtorno do espectro do autismo? sim. Dácia, é dividido em 3 níveis, níveis de suporte. O nível de suporte 1, nível de suporte 2, o nível de suporte 3. Esses níveis, eles são existe uma divisão com base no quanto a pessoa precisa de apoio, no quanto ela precisa de suporte. Então, o nível de suporte 1, ela precisa de apoio mínimo. Então, aquela pessoa que vai, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que vai para a escola, vai trabalhar, mas tem alguma dificuldade na interação, né?
tem alguma dificuldade nas questões sensoriais, precisa, como eu falei, né, do abafador, do óculos escuros, porque eventualmente a pessoa ela tem uma fotossensibilidade. Né? Então, existe essa necessidade desse suporte, mas que é um suporte básico, mínimo, né? São crianças que vão à escola, são adultos que trabalham, que às vezes até constituem família. Só que aí vem os problemas quando não existe um diagnóstico, um tratamento. É aquela criança que não vai fazer amigos, que vai ficar isolada no recreio, né? Às vezes para ela tá tudo bem porque ela gosta de ficar sozinha, às vezes ela até tem vontade, mas ela não consegue iniciar uma conversa, não consegue manter um diálogo. Aí chega na adolescência, o menino, a menina não consegue iniciar uma paquera, não consegue, tem vontade. Isso gera uma frustração tão intensa que o adolescente, a criança pode entrar em depressão, desenvolver quadros ansiosos, até o risco, né, em última análise, de suicídio, né? Na faculdade, todo mundo vai, né, para as festas, aí a pessoa não tolera o barulho da festa, né, as luzes da balada, aí não vai na balada e todo mundo fala, você é antissocial, aí vem o bullying, vem a crítica, vem o estigma, né? Então mesmo o nível do esporte 1 ele sofre muito embora ele consiga fazer a maioria das coisas, né, a depender também do cognitivo deles, ou seja, do quanto ele tem capacidade, né, de inteligência, de resolução de problemas, de funções executivas, né? Então isso está muito... as coisas estão conectadas, então às vezes a pessoa com TEA pode ter uma deficiência intelectual, que era o chamado antigamente de retardo mental ou deficiência mental. Sim. E aí o prognóstico vai ser um pouco mais reservado, a pessoa pode precisar de mais apoio, aí ela vai ficar entre o nível de suporte 2 ou 3. E aí ela, além dela precisar de mais apoio para tomar um banho, para ir numa padaria com os pais, para fazer atividades do dia a dia, ela pode ter agitação, agressividade, autoagressividade de se morder, heteroagressividade, às vezes ela não consegue se comunicar, aí a forma que ela encontra de se comunicar é batendo, é agredindo o outro, se agredindo, é ficando agitada, né? E existem as questões relacionadas à deficiência intelectual também, né? Dificuldade, né, em ser alfabetizado, né? Aí aquela criança que vai para a escola e vê os coleguinhas lendo, escrevendo, fazendo contas, ela não consegue. A autoestima dela vai lá para baixo, ela já começa a não querer ir para a escola vira um ambiente inóspito, né? Então tem esses 3 níveis de suporte, né? Além disso, a gente também observa as comorbidades, como você bem falou, questões genéticas, né? Epilepsia, que é até 40% dos autistas têm epilepsia, deficiência intelectual, alguns autores falam em mais de 50% dos autistas, aquela coisa de que o autista é super inteligente, isso é coisa do cinema, né? Não é a maioria deles tem deficiência intelectual ou inteligência dentro da média, né? Os que têm altas habilidades, superdotação, é uma minoria. Lógico, existe o que a gente chama de hiperfocos, né? Então, às vezes, um autista tem uma habilidade muito grande em inglês, mas mal sabe falar português. Né? Você tem casos assim, você sabe, né? Eu tenho um menino que chegou lá e ele começou a aprender a falar inglês sem, né? E isso que chamou mais atenção, né? Ninguém falava inglês em casa e ele desenvolveu o inglês muito bem. Daniel, o que eu queria deixar bem claro para os nossos seguidores é que uma vez dado o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, a pessoa é autista, né? Então não tem como deixar de ser, não existe cura para o autista como de vez em quando a gente vê, né? O que é importante é frisar que o diagnóstico precoce
que muitas vezes, num primeiro momento, é difícil, né, por parte dos pais aceitarem, é o mais importante para a evolução daquela criança, porque a gente sabe que a gente pode minimizar com as terapias, com a intervenção precoce, né, essas limitações dessa criança autista, né? Então, ali os níveis de suporte, eles podem mudar um pouco conforme as intervenções sendo mais precoces, né? Então, você quer explicar um pouquinho sobre isso, a resistência a um diagnóstico, o porquê a gente deve fazer um diagnóstico e qual a intenção, né, sobre o método ABA, sobre o tratamento dessa criança, né? Sim. Dácio, eu acho muito importante você trazer essa questão do diagnóstico, porque as reações são as mais variadas, né? Assim. E o médico tem que estar ali tentando, quando eu faço a consulta, eu começo a tentar ver a leitura labial do pai, né, da mãe, se eles já estão preparados ou não para aceitar aquele diagnóstico, né? Porque às vezes você tem um filho, você, né, realiza aquele sonho de ter um filho, né, tem toda aquela, né, o chá do bebê, né, enfim, faz tudo, faz o enxoval do bebê, cuida do bebê com todo carinho, e de repente, com 2 aninhos, você descobre que o seu filho é autista. Então a reação mais comum é a negação. É ficar com raiva do psiquiatra, do psicólogo que fez a avaliação, Da né, professora. da professora, né? É a negação, é o principal, né? E às vezes isso atrapalha muito, porque quando a pessoa nega e não leva essa criança, como você falou, para a intervenção precoce. O que é intervenção precoce? É a criança ser levada bem cedo, o mais cedo possível, para fazer terapia psicológica, que a mais indicada é o ABA, a gente vai falar sobre ela, terapia ocupacional, fonoterapia, fonoaudiologia, né? Às vezes outras terapias como musicoterapia, ecoterapia, enfim, existem uma série de possibilidades terapêuticas. E às vezes os pais falam, meu filho não tem autista, eu não vou levar. Essa criança, ela está perdendo tempo. Tempo é cérebro. O cérebro da criança, quando ela é pequenininha, é como se fosse uma esponja. Quanto mais você dá de estímulo para ela, mais essa esponja vai absorver esse estímulo e ela vai aprender habilidades que ela não tinha. Às vezes ela não conseguia fazer o contato ocular, ela consegue fazer o contato ocular. Às vezes ela não conseguia iniciar um diálogo, né? Ela começa a iniciar um diálogo, ela começa a entender metáfora, ironia, sarcasmo, né? Então ela vai desenvolvendo habilidades sociais, habilidades de comunicação, né? Vai cuidando desses comportamentos repetitivos. Porque, por exemplo, meu filho está aprendendo inglês, mas ele só fala inglês, ele só quer saber de inglês, não sabe matemática, não sabe português. Eu peguei um caso assim, né? Teve uma criança que eu atendi que ela sabia russo, aprendeu sozinha russo, mas não sabia falar português, né? A criança se interessa muito pelo Sonic, pela Peppa, sabe tudo do dinossauro, mas aí você vai conversar com ela sobre, você viu o filme da Barbie? Não, mas é porque o dinossauro, ela não consegue interagir, porque o foco dela é o dinossauro, né? Então, em relação ao ABA, né, existem terapias várias, e existem que são baseadas em evidências, em estudos científicos, né, sérios, né, e existem as terapias que os estudos não mostram que são eficazes. A terapia que os estudos mostram que é a mais eficaz é o ABA, que vem do inglês, a Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada. Então você vai, né, aí é geralmente feita por psicólogos, pode ser feita, né, realizada por terapeutas ocupacionais. Então é uma terapia intensiva. Para você falar em ABA, são pelo menos 10 horas semanais de terapia. É muita terapia. Fora terapia com fono, né, com TO, terapia ocupacional. Então existe essa necessidade de terapia intensiva
né, nessa fase inicial, nessa fase crítica, Sim. como eu falei que o cérebro, né, o fenômeno, devido ao fenômeno da neuroplasticidade, ele vai absorver mais. Não que uma criança que tem um diagnóstico tardio não vá conseguir desenvolver habilidades, né, habilidades de comunicação, de interação, mas vai ser mais lento do que uma criança pequena. É importante falarmos que, nem você falou, 2 anos dá o diagnóstico de transtorno do espectro. Já existem sinais, né, Daniel, principalmente que chamam a atenção num bebê. Eu nunca mais esqueço um vídeo que eu vi sobre 2 gêmeos. Um tinha o transtorno do espectro e o outro era típico, né? E a mãe estava brincando com os bebês e um tinha o carrinho na mão, né? E você vê que o bebê típico, a mãe dá o carrinho e ele devolve, existe essa troca. A criança com transtorno do espectro, desde bebezinho, ela pega esse carrinho e ela não faz a troca, ou seja, ela não interage com a outra pessoa. Isso é uma coisa que já chama muita atenção. O olhar, quando a criança está amamentando, ela não olha no olho da mãe. Às vezes ela tem uma reação exagerada, né, no banho, porque toda a sensibilidade pode... Ou então, quando ela entrou numa igreja muito barulhenta, ela já começou a fazer uma crise de choro, aquela criança que chora, que fica irritada o tempo todo, que tenta gesticular, que tenta se isolar, tem vários priminhos brincando e ela fica ali no seu cantinho, não quer interagir com as outras crianças, né? E isso é muito importante porque eu sempre friso, e eu também sou pediatra, né, como a maioria dos meus seguidores sabem, o quanto é importante os marcos do desenvolvimento, né? E eu falo para os meus pacientes, se você não aceita o diagnóstico, mas a gente sabe que existe um atraso de linguagem, de comunicação, vamos fazer as terapias e correr atrás né, desse prejuízo o quanto antes, né? Porque isso é muito importante. Mas mais importante do que correr atrás desse prejuízo, como o Dr. Daniel falou, o método ABA é diferente você fazer uma fonoterapia isolada ou uma fono que está integrada com a psicóloga, né? O que o método ABA é tão essencial? Porque a comunicação, você precisa de várias etapas para conseguir finalmente ter uma comunicação oral. Então, primeiro você tem que fazer a não verbal, né, Daniel? Então, a criança que não consegue dar tchau, que não joga beijinho. Então, a comunicação é muito além da oral, né? Então, a gente tem a não verbal, a imitação. Então, o método ABA, as terapeutas, elas vão interagir entre elas, a psicóloga, a fono, às vezes aquela criança que anda no ponta do pé que precisa de uma fisioterapeuta, né? Então, assim, é importante os marcos do desenvolvimento. Então, quando uma criança não fala nada, não tem nenhum tipo de linguagem, lá pelos seus 2 anos, alguma coisa está errada, né, Daniel? Sim. Eu acho que é importante a gente se colocar para os pais, para os avós, para as pessoas que desconfiam de uma pessoa próxima que tem autismo, é o seguinte: ficou com a pulga atrás da orelha, ficou na dúvida, procura, né? Procura avaliação, procura a atenção de algum profissional, de uma fono. Meu filho está com a fala atrasada, às vezes tem um problema, né, de alguns pediatras, às vezes de outros médicos também, de falar, isso não é nada não, né, daqui a pouco ele fala, você sabe disso, né, infelizmente isso acontece, com a maior parte é pediatras, mas acontece com outros profissionais também, até com psiquiatras, né, que não tem formação em transtorno do espectro autista. Isso não é nada não, gente, tá com a fala atrasada, como você disse, tem que procurar. Tá com a pulga atrás do... Tem que encaminhar, né, Daniel? Tem que dar encaminhamento para essa criança ser avaliada por um profissional, no caso a fono. A criança está com alteração de comportamento, está agitada, agressiva, explosiva, destrutiva, não dorme. Tem que procurar o psicólogo, o psiquiatra, né? O diagnóstico, ele é multiprofissional, existe. Idealmente é uma avaliação multiprofissional. Só que, infelizmente, nem sempre as pessoas têm acesso a essa avaliação multiprofissional. Então, seria essa coisa assim, de fazer só avaliação neuropsicológica. Não, ideal
é que todo mundo passasse pela avaliação com fono, né, Sim. para ver a questão da comunicação social, com o psicólogo, com a terapeuta ocupacional, se for uma criança, avaliação pedagógica e avaliação médica. Ideal que tivesse toda essa equipe. Só que às vezes você está num lugar, num convênio, que não tem toda essa equipe, no SUS, que às vezes não tem toda a equipe, ou tem a equipe não dá conta, né, de avaliar todos os casos. Ou a pessoa te procura num consultório particular, ela não tem condição de pagar num primeiro momento. Então, a gente às vezes acaba fazendo esse diagnóstico, né? E é importante, né? Eu não acredito no diagnóstico, doutor Daniel. Tudo bem, mas como você falou brilhantemente, Dárcia, ele tá com atraso na fala. Vamos trabalhar essa fala dele? Ele não consegue olhar no olho, interagir. Vamos trabalhar isso? Né? Ele tem questões sensoriais. Ele não gosta que toque nele. Ele não gosta de tomar banho. Não come de tudo, Não come né? de tudo. Vamos trabalhar isso? Depois, eventualmente, né, o diagnóstico vai, né, se estabelecendo, os pais vão ver, né, realmente ele tem autismo, e aí essa fase da negação acaba passando. Aquela né? criança que brinca alinhando os brinquedos, né, que Sim. fica com eles, que fica vendo a rodinha girar, são coisas que podem chamar a atenção dos pais, né? E então, como o Daniel falou, sempre existe uma dúvida. Eu procuro um neuropediatra, o psiquiatra infantil, os dois têm capacidade, né, de fazer esse diagnóstico, esse acompanhamento. Então, muitas vezes os pais têm medo de procurar um psiquiatra, acabam procurando um neuropediatra. Os dois têm formação para conseguir dar o diagnóstico e conduzir esse tratamento aí. Daniel, assim, vamos... tem muitas perguntas ainda, passou muito rápido, né, quando um tema que a gente gosta, mas eu queria terminar falando sobre a importância do diagnóstico, sobre tem adulto, por conta dos direitos que as pessoas hoje têm, né? A gente sabe que existe hoje, a gente pode pôr no RG o CID-10, F84, não vai estar escrito lá que a pessoa é autista, muitos têm medo do estigma, mas assim, a gente precisa saber que vocês, né, quem tem esse diagnóstico feito por um psiquiatra, feito por um neuro, tem os seus direitos e deve procurar eles, né? Sim. Bom, Dárcia, esse é um tema muito polêmico, já foi cancelado nas redes sociais por conta disso, né? Porque o Daniel, deixa eu explicar, ele quis dizer que, infelizmente, existem pessoas que querem forçar um diagnóstico para acabar tendo o direito de um autista, e isso acaba tirando o lugar das pessoas que são autistas a ter esse direito, né? Ele quis defender as pessoas com autistas e foi super mal interpretado aí, né, Daniel? O que acontece é que, assim, existem pessoas que agem de má fé. Existe uma pessoa que vai simular uma dor de cabeça para não ir trabalhar, que vai simular que é cadeirante para conseguir uma renda. A gente sabe que muitas pessoas, né, vão usar de má fé. Quando a pessoa tem o diagnóstico, são direitos dela, mas quando ela não tem, está forçando a barra, está simulando, a gente sabe que tem muitas pessoas ruins no mundo. Então eu acabei sendo cancelado por essa situação. Foi muito ruim no início, mas depois as pessoas entenderam. E antes, pelo contrário, você foi... aumentou o número de seguidores, de procura, porque as pessoas veem que eu faço um trabalho sério. Não, e você quis defender, porque, gente, se você dá um laudo para uma pessoa que não é, você está tirando os direitos da pessoa que é, né? Exatamente. Eu acho que um ponto só para terminar, Dárcia, que é muito importante, é que 70%... até 70% das crianças e dos adultos com TEA têm alguma comorbidade. O que é isso? Eles têm epilepsia, depressão, comorbidade psiquiátrica principalmente, depressão, ansiedade, toque, insônia, fobias, né? Insônia. E aí, essas comorbidades ou sintomas alvo como irritabilidade, agressividade, insônia, destrutividade, falta de atenção, precisa de tratamento medicamentoso. E às vezes tem uma resistência aí dos pais, das próprias pessoas
com o TEA, mas isso vai trazer qualidade de vida para elas. Nossa, isso foi muito importante você tocar, principalmente quando o TEA é nível 3, né, muito agressivo, sim, a gente esquece que aquela criança pode, e muitas vezes tem TDAH, e aí são prescritas 20, 40 horas semanais de terapia e ela não consegue parar para prestar atenção, para conseguir absorver tudo aquilo. Então, é importante sim, que nem o Dr. Daniel falou, a avaliação psiquiátrica, principalmente para ver as outras comorbidades sobre as quais a gente pode atuar para que ele aproveite aquelas terapias e seja assim, o menor número de transtorno para aquela criança, o quanto ela possa adquirir de ganhos ali, principalmente na infância, né? Com certeza, Dácia. Daniel, foi ótimo. Esperamos ter, né, esclarecido algumas dúvidas de vários telespectadores. Então, o que a gente quer frisar aqui, o transtorno do espectro do autismo tem sim um sofrimento, né? Esse sofrimento, às vezes a pessoa sofre calada, não consegue entender por que ela funciona assim, qual é o papel dela, como é que ela se encaixa na sociedade. E isso gera um sofrimento. Finalizando, muitas pessoas falam para mim, mas Darcia, você deu o diagnóstico, falou que e a pessoa não... A maioria dos adultos, né, Daniel, ela fica aliviada com o diagnóstico. Sim, né? Sim. Isso é muito lindo de ver. Nossa, doutora, agora eu sei por que eu sou assim, por que eu sou diferente, né? Por que eu reajo de forma diferente das outras pessoas. É verdade, Dácia. Eu acho que, assim, é um tema muito extenso, dá para fazer vários podcasts, né? E é isso, assim, acho que é informação. A informação é importante para os pais, é importante para os familiares, o acolhimento e tentar, às vezes, assim, por mais que você fale, eu acho que não é, mas leva a criança, leva o adolescente para ser avaliado, investigado e ter acesso a intervenções para que ele possa ter mais qualidade de vida. Acho que é isso. Só para terminar, hoje nos Estados Unidos, né, a incidência é 36 crianças, uma já sai com o diagnóstico de TEA. Então, existe transtorno do espectro do autismo, ele tem que ser diagnosticado, tem que ser tratado e a intervenção precoce é o melhor para a evolução daquela criança, né? Exatamente. Quero agradecer imenso de novo o Dr. Daniel de Souza Filho, mestrado em transtorno do espectro do autismo, me ensinou muito sobre como diagnosticar, como lidar e parabéns pelo seu agradeço, podcast, foi muito interessante e a gente espera, né, de alguma forma ter ajudado, levado informação e fazer a diferença na vida de cada pessoa que está assistindo ou de seus familiares. Então, se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar, comentar e levar para frente cada vez mais, curtir, né, informação para que ela chegue ao alcance de várias pessoas. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!